Tá saindo aí, Marcelo? 1, 2, teste. Então tá bom. Tudo bem, mais uma vez, bom dia. Vamos meditar um pouco mais sobre dispensação da inocência. Que o Senhor nos abençoe, né, para honra e glória dele mesmo. Recapitulando, eu só estava pensando, no começo me deram 2 domingos. Eu falei, ixi, acho que eu só preciso de um. Aí depois o Márcio, não, você vai ter 3. Aí agora eu tô pensando, será que 3 vai dar? Mas vamos lá. A ideia é dar, vamos tentar terminar o capítulo 2 hoje. A gente não terminou o capítulo 1 no domingo passado. Então, recapitulando o que a gente viu na semana passada, quando a gente considerou todo o relato de Gênesis, da criação, né, a gente não descarta, obviamente, a inspiração do Espírito, apesar de que não necessariamente o Espírito apenas age de uma forma sussurrante no ouvido do escritor, porém, pode usar homens ao longo da história para passar aquilo que deve ser escrito, né? E passar o relato que deve ser escrito e que é a palavra de Deus, não deixa de ser a palavra de Deus por isso. Então, mas mesmo pelo aspecto lógico, a gente viu no período antediluviano, né, como os homens viviam, como poucos elos foram necessários para que de fato a mensagem chegasse até Noé, e pelo menos 7 gerações puderam provavelmente conhecer Adão pessoalmente, né, e ouvir do próprio Adão sobre a criação. A gente falou sobre a segunda lei da termodinâmica, sobre a entropia, né, como o universo organizado não pode vir do caos, não pode vir de algo desorganizado. Então, de fato, a gente chega num ponto em que, ok, o universo foi criado, o universo em um certo momento era perfeito, funcionava perfeitamente, muito mais perfeito do que hoje, porque ele vai morrendo ao longo do tempo, assim como todas as coisas, e foi criado, só pode ter sido criado. A gente falou um pouco sobre essa questão de criação em 6 dias literais, né, e que ainda por cima são muitos dias necessários para que de fato Deus fizesse a criação, mas assim Deus decidiu fazer um universo com aparência madura, né, com estrelas com cara de velhos, sistemas solares com aspectos maduros, com um objetivo também de nos ensinar como nós devemos viver aqui na Terra. O Senhor planejou a criação, nos 3 primeiros dias ele fez a base, fez todos os requisitos básicos para depois colocar nos 3 últimos dias as outras demais coisas que ele criou. Primeiro ele cria a luz, depois cria os lumiares para que resplandecessem essa luz. Primeiro ele separa a parte seca, depois e a parte separa o firmamento, né, na verdade, das águas, e no 5º dia ele cria os animais aquáticos para habitarem nos mares. No 3º dia ele separa a parte seca dos mares, e no 6º dia ele cria os animais terrestres, né, anfíbios, répteis, mamíferos, para habitarem essa parte seca, e o homem e a mulher também, para habitarem essa parte seca. E a gente vê que devemos viver com planejamento e constante avaliação das nossas ações, porque as nossas ações em tudo glorificam e devem glorificar o nosso Deus, tá certo? E aí a gente vem agora para o segundo estudo, que a gente vai focar mais na questão da criação do homem. A gente leu na semana passada, Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas eu só queria me atentar, antes de passar para o capítulo 2, atentar a uma questão muito interessante, que é uma diferença em como Deus se apresenta no primeiro capítulo e depois agora a partir do segundo capítulo. Eu vou falar agora do primeiro e ao fim eu vou comentar sobre como ele se apresenta no segundo capítulo. Todas as vezes que é mencionado Deus no primeiro capítulo é usada a palavra Elohim. E a gente está falando do Deus Altíssimo. E a gente está sempre considerando o universo foi criado, portanto, quem estava no princípio era Deus, era Elohim. Em nenhum momento, já vou falar sobre essa palavra Elohim, em nenhum momento a Bíblia ela se importou em provar por A mais B que a Terra foi criada. Esse nunca foi o objetivo da Bíblia.
Nunca foi objetivo provar, muito menos a existência de Deus. Ele simplesmente começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E muito menos em dizer que Deus é o criador dessa terra. E a gente comentou, né? A ciência ela busca pela verdade. A gente tem muito claro que a Bíblia é a própria verdade. E a verdade é que todas as coisas vieram e se tornaram a existir por conta da sua palavra, através, principalmente da pessoa do Filho, né? Quando nós, não que a Trindade toda não esteja presente, a gente vai falar um pouco disso, né? Mas depois na revelação mais plena que nós temos no Novo Testamento, né? O escritor aos Hebreus nos diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Depois, antes disso, João já havia escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo aos Colossenses, deixando muito mais claro que está se tratando aqui da pessoa do Filho, aquele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. As pessoas tentam entender, tentam achar diversas soluções para pensar, ok, mas o que tinha naquele começo, onde não tinha nada? Tinha uma força, tinha uma matéria, tinha na verdade uma força, e dessa força surgiram essas milhões de coisas que nós vemos. Não, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse Verbo, e esse Deus que nós falamos é mencionado como Elohim, né? Elohim é uma palavra que não só é usada para o Deus Todo-Poderoso, não é apenas usada essa palavra para se referir ao Deus Altíssimo, ao Deus Soberano. Aliás, essa palavra, Elohim, está numa sua forma plural. O singular seria Eloá. E muitas vezes ela, depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar alguns versículos, é usado para falar de juízes, falar de até deuses, né, no plural. Então tem esse aspecto plural, porém, toda vez que é usado para se referir ao Deus Todo-Poderoso, é usado de um artifício do hebraico que se diz que é um plural majestático. Por exemplo, o que é isso? A gente tem na língua portuguesa, quando a gente vai se referir a uma autoridade, a um juiz, como que a gente chama ele? Vossa Excelência. Né? A um rei, Vossa Majestade. Os católicos chamam Papa de Vossa Santidade, né? E assim vai. Vossa é um pronome, né, de tratamento, certo, né, João? É isso, né? Pronome de tratamento, faz tempo que eu não vejo isso. E é a segunda pessoa do plural. Porém, está se referindo a mais de uma pessoa? Não, está se referindo a apenas uma pessoa, como uma autoridade, né? Como um ser que está em um nível hierárquico superior ao seu, inclusive. Tem uma autoridade sobre você. E é essa ideia também que Elohim traz quando se refere a Deus. Não está falando que é mais de um Deus, não, está falando de apenas um Deus, na sua essência, né? Um Deus triuno, sim, né? Mas é um Deus altíssimo, um Deus todo-poderoso. É como Moisés vem retratar a Deus, vem mostrar quem é Deus, o Deus criador, que a todas as coisas fez pela sua palavra. E disse Deus, e assim houve as coisas. Né? Então, Deus criador sem outro igual, que faz tudo perfeito, que tudo que faz é bom. Depois a gente vai ver no segundo capítulo como isso muda levemente. E assim, né, a gente passou aí comentamos sobre a criação e assim se deu origem, né, não só do mundo, mas como da vida, como nós vemos nos dias 5 e 6 da criação. Foi criado todos os seres que têm vida, né? Tudo foi feito e formado por esse único Deus inteligente, Deus majestoso, né, acima de qualquer criatura criada ou mesmo, obviamente, deuses inventados pelo intelecto do homem. Né? E como veremos, o homem, estando na posição de criatura criada, uma vez que ela é a criatura,
O homem, ele tem uma responsabilidade para com o seu Criador. Uma frase famosa, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E isso a gente vai ver, né, justamente na aliança que Deus faz com Adão inicialmente. E é justamente essa responsabilidade que o homem busca negar ao longo de toda a sua existência. Né? Como assim eu tenho responsabilidade para com Deus? E se eu deixar de acreditar em Deus? Né? E se eu não acreditar em um Criador? Né? A quem, portanto, eu devo me preocupar? A quem, portanto, eu devo prestar conta se eu não acredito nesse Deus que tanto fala? Né? Se para mim ele não existe, eu não tenho que prestar contas nenhuma. Desde o primórdio da existência humana, tem-se esse pensamento. Né? À toa que, já no começo do relato bíblico, a gente vê os homens criando imagens, adorando outros deuses. Né? Desde o primórdio da existência humana, o homem cria diversas hipóteses, diversas teorias, e teorias aqui é até de forma errônea falar, né? Para explicar o porquê dessas coisas. Daí surgem deuses, daí surgem mitologias, daí surge a teoria do Big Bang, daí surge a teoria do evolucionismo, né? A Bíblia, ela deixa claro que Deus criou cada animal segundo as suas espécies, como a gente viu no relato de Gênesis 1. E não que gerou uma explosão que fez surgir a matéria, que essa matéria que não tinha vida, essa matéria que a gente fala, que eles falam na ciência, a gente, eu não sou cientista, eles falam na ciência, né, uma matéria inorgânica, como essa matéria, portanto, devido a algumas circunstâncias e milhões de anos, fez surgir a matéria orgânica, ou seja, uma pequena ameba, né, e que passou por diversas adaptações por milhares de anos até que eu e você fôssemos formados e estivéssemos aqui. Né? Existem abismos colossais na questão física e química e que são intransponíveis entre as diversas espécies, que nunca vão conseguir ser justificados por qualquer teoria. Né? O evolucionismo ele não consegue explicar muitas coisas, porque justamente não faz sentido algum. Né? Por exemplo, se a evolução existe, né, como eu disse, falam da teoria do evolucionismo, mas toda teoria pode ser testada. O evolucionismo pode ser testado? Não. Porque precisa de milhares de anos. Pois é. Pode ser testado? Não. Então não é uma teoria, é uma hipótese. Né? E aí eles defendem, a gente continua evoluindo, né? A gente não deveria continuar evoluindo, estamos evoluindo. Tem uma frase que eu peguei de um dos livros de estudo, achei muito interessante. O irmão falando, Adão não foi criado como um bebê, mas como um homem adulto, de inteligência perfeita. De outra forma, não teria capacidade para dar nomes aos animais do campo e às aves do céu. O fato de que seus descendentes demonstraram tão elevada capacidade para cultivar a terra, inventar instrumentos musicais e aparelhos mecânicos, construir cidades e torres. A gente vê isso no Torre de Babel. E mesmo um navio, como foi a Arca de Noé, prova que os homens do período antediluviano eram inteligentes e capazes de grandes realizações. A prova de que o homem desde então tem evoluído física e intelectualmente não existe. Pelo contrário, a gente vê que o homem tem ficado cada vez mais burro. Né? Essa é a verdade e a gente sabe a explicação disso, a gente vai ver, né, no capítulo 3, justamente isso. Então, a teoria da evolução, que na verdade ela deveria se chamar uma hipótese, se baseia só duas coisas que, de certa forma, é fácil refutar, porque existem questões que não se conseguem explicar dentro dessa hipótese. Por exemplo, evolucionismo se baseia numa questão que se chama seleção natural. Alguém sabe explicar o que quer arriscar? Ou quer que eu siga aqui? O que é seleção natural?
que é esse absurdo aí? Os seres, eles vão se evoluindo e aqueles que permanecem são os mais bem adaptados para o ambiente, né? Portanto, aqueles que estão mais adaptados para certas circunstâncias, eles sobrevivem, os demais são descartados e assim a evolução continua. Portanto, essa teoria está dizendo, essa hipótese está dizendo que, imaginem um réptil, né? Sei lá, imagina aí um lagarto, né? Ele tem uma pata perfeita, uma pata útil, uma pata boa, né? Eu não tenho uma pata, mas só para vocês entenderem, tá? Ele tem uma pata que é boa. De acordo com a evolução, esse réptil, ao longo dos anos, vai se tornar uma ave. Portanto, essa pata, em algum momento, ela vai se tornar em uma asa. Então, uma pata boa, ela tem que evoluir ao longo do tempo para que esse ser, bem adaptado às suas condições, tenha perfeitas condições de habitar e voar com uma asa boa. Porém, entre esse animal com uma pata boa e esse outro animal com uma asa boa, concorda que, de acordo com essa hipótese, existiram vários outros que não têm nenhuma pata boa e nenhuma asa boa. Portanto, pela seleção natural, esses animais deveriam ser descartados e, de acordo com esse argumento, nunca seria possível chegar a esse animal que voa, né, a essa ave. Portanto, a seleção natural ela é contra-evolutiva nesse aspecto. Essa é uma questão. E a outra questão, é possível ter vida em planetas próximos? Né? Se a vida, a gente vive num sistema chamado Sistema Solar, né? E a gente tem a estrela principal como o Sol e os diversos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E se a vida surgiu de forma tão espontânea, né? Com aquela explosão, a matéria foi formada e do desordem formou-se a ordem. Por que apenas no planeta Terra nós possuímos vida? Será que as condições, ou pelo menos os elementos químicos presentes nesses planetas não deveriam ser semelhantes ao nosso, uma vez que orbitamos no mesmo sistema solar e advimos, né, de uma mesma causa? Né? Seria lógico pensar que os elementos químicos presentes em cada planeta eles fossem parecidos nesse sistema que nós habitamos. Mas não é o que acontece. Por exemplo, o corpo humano ele possui mais ou menos 61 elementos químicos diferentes. Então, carbono, oxigênio, sódio, potássio e demais outros elementos químicos. Quando se analisa a Terra ela possui todos esses elementos químicos presentes no corpo humano. E aí, vamos estudar, né, os demais planetas. Vai estudar Mercúrio. Possui esses mesmos elementos em sua totalidade? Não. Vai estudar Vênus. Possui esses elementos? Não também. Marte, Júpiter e mais outros planetas possuem esses elementos? Não. Nenhum desses outros planetas possuem os mesmos elementos necessários para formar o ser humano. Né? A Bíblia ela é extremamente científica, né? É claro que a gente está falando de um poder sobrenatural de Deus, porém tudo que Deus faz sentido, né? E a Bíblia ela se mostra extremamente científica ao afirmar a verdade de que o homem foi formado do pó da terra, né? Capítulo 2, versículo 7, a gente vai ler daqui a pouco. Né? E a gente sempre tem essa ideia, né? O homem foi formado do barro, o homem foi formado, Deus fez um boneco de barro e deu-lhe a vida, né? O sopro de vida, um antropomorfismo aí, né? Como se Deus tivesse pulmões e soprasse, mas é justamente para a gente entender mais ou menos a ideia do que aconteceu quando o Senhor criou o homem. Não acho nenhum problema em pensar nessa hipótese. Tem alguns outros cientistas que
entendem o pó da terra não necessariamente como a terra em si, o barro, mas exatamente como os elementos químicos, né? Essa palavra pó, no hebraico, ela só tem uma palavra para pó. Porém, quando a Bíblia foi traduzida para grego, na Septuaginta, no grego existiam mais de uma palavra. Eu acho que eu não coloquei aqui, só está nos meus comentários aqui. Mais de uma palavra. Aí, por eles conhecerem muito bem a língua, né, esses cientistas argumentam que eles optaram justamente por uma palavra que representa não exatamente pó da Terra, exatamente, mas como a menor partícula. Né? E quando a gente pensa em menor partícula, na época, para eles, a menor partícula era o talco. Mas quando a gente entende o que é a menor partícula, né? São os átomos, né? São os elementos químicos. E apenas, enfim, é só para dizer que é interessante, apenas na Terra existem os elementos químicos necessários para formar o homem. Né? E aí a gente entra sobre a criação do homem, mais em detalhes. A gente falou que Gênesis trabalha um pouco disso, né? Quando a gente olha para o capítulo 1, versículos 26 a 28, ele resume a criação do homem e da mulher, e agora no capítulo 2 ele expande e conta mais em detalhes. Né? Vamos ler? Gênesis capítulo 2. Começando no versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tudo bem, até aqui. E, então, assim foi criado o homem. Como a gente disse,
o homem foi criado do pó da terra, com o sopro de Deus, o fôlego de vida. Portanto, queridos, é extremamente repugnante, é extremamente ofensivo, né, aceitar que eu e você viemos de uma ameba que antes nem vida tinha. É um completo desacato a Deus Elohim, que tanto se importou em nos dar esse gracioso privilégio da vida, né? E não apenas isso, como nós lemos, nós podemos usufruir dessa vida que nós temos diferente de qualquer outra criação de Deus, de qualquer outro animal criado e de qualquer outra matéria criada. Nenhum desses outros seres podem usufruir da vida como nós podemos usufruir, porque eles não são imagem de Deus, não foram criados conforme a sua semelhança. É muito interessante quando a gente leu no capítulo 1, 1 e 26. Deus criou até todos os animais, né, até o dia 6º, e aí, quando chega na última etapa da sua criação, parece que Deus fala, peraí, gente, peraí, nós, né? Deus triuno, né? Pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, pessoa do Pai. Façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É a única etapa da criação que foi mencionado, que houve esse, vou chamar aqui, momento solene entre as 3 pessoas da Trindade. Né? E aqui a gente começa até a ver como Deus vai revelando essa doutrina, né, da Trindade, que vai se desenrolar muito melhor depois no Novo Testamento. Mas aqui a gente já vê, façamos quem? Deus junto com anjos? Não. Deus junto com outros seres celestiais? Não. Deus junto com os animais? Não. Só pode ser Deus junto com Deus, né? Então, ali a pessoa da Trindade, né, as pessoas da Trindade reunidas para vamos criar o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi nos concedido, irmãos, uma importância muito maior do que a qualquer outra coisa na criação. A nós foi dada a capacidade de criar, a nós foi dada a capacidade de elaborar, né? A nós, assim, é justamente fazer algo, pensar sobre aquilo racionalmente, será que isso faz sentido? Será que eu posso fazer de um jeito diferente? Né? Será que eu encontro uma outra solução? A nós foi dado esse privilégio de adorar racionalmente ao nosso Deus. A nós nos foi dado o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Interessante quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, o nosso espírito, o próprio espírito testifica com o seu espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, em alguma instância há justamente um relacionamento interno entre Deus e nós, né? Só nós temos esse privilégio, foi nos dado graciosamente essa bênção de nos relacionarmos com Deus dessa forma. Só nós foi nos dado essa capacidade de nos relacionar uns com os outros emocionalmente, né, e termos vínculos e fortalecer vínculos através do nosso intelecto, né, junto com as emoções. Não é algo meramente instintivo, né, porém com a racionalidade que só foi dada a nós, assim como Deus é um Deus racional. E aí a gente entra em alguns pontos, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, só passando rapidamente, o que seria imagem e semelhança de Deus? Assim como Deus é um Deus triuno, né? Nós vemos que o homem foi criado também espírito, alma e corpo. Temos essa, digamos assim, simetria, né? Somos um ser tripartite. Assim como Deus tem um intelecto para pensar, ele deu esse intelecto também ao homem para pensar e ponderar sobre as questões. Assim como Deus tem emoções para sentir, também deu ao homem emoções. Assim como o Senhor tem o arbítrio, né, a decisão que
depende unicamente, exclusivamente da sua vontade para agir, ele também nos dá o arbítrio para tomar as nossas decisões. Assim como o Senhor tem um juízo moral e entende o que é fazer o certo e o errado, né? E obviamente ele não faz o errado, mas ele tem esse juízo, ele deu essa capacidade ao homem de escolher obedecer e escolher desobedecer, né? E sabendo o que é o certo e o que é errado. Assim como o Senhor pode se comunicar, né, também com clareza, ele deu a nós essa capacidade, diferente de todo o resto da criação. E uma vez que ele criou o homem, ele deu algumas tarefas, né? E aí a gente entra nessa questão de responsabilidades. Ele deu algumas tarefas ao homem. No capítulo 1, no versículo 28, nós lemos: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E depois ele especifica o que é esse sujeitar a terra, né? Dominar sobre todos os animais que foram criados também. E depois no capítulo 2, versículo 15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, basicamente, 3 responsabilidades básicas, não fáceis, mas básicas, que o homem tinha que ter, né? Então, a primeira delas era multiplicar, povoar a terra. Isso era uma responsabilidade dos primeiro homem e da mulher, e a gente entende que isso se passou por toda a raça humana. A segunda questão era governar, né? Salmos 8 diz: deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O Senhor deu essa responsabilidade ao homem de ter domínio sobre a criação, de ser digamos, um corregente do Senhor nessa função de ter ordem na terra. E, por último, cuidar. O homem deveria cuidar, cultivar o jardim que estava nessa região chamada Éden. Muitos têm justamente a ideia equivocada. Isso já foi falado aqui muitas vezes, né? Às vezes eu vou chovendo molhado um pouco, mas muitos cristãos até têm a ideia equivocada de que o homem só teve trabalho após o pecado inicial, só teve trabalho após o pecado entrar no mundo, né? Só teve trabalho porque o homem e a mulher desobedeceram. Mas entendendo que o trabalho em si é ruim, que o trabalho ele não deveria existir no mundo ideal. Assim como o Mário trouxe uma grande frase inspiradora ontem, eu também trouxe de um grande filósofo chamado Seu Madruga, que ele dizia, né? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. E muitos entendem dessa forma. E muitos acreditam que, de fato, o trabalho é ruim, né? Tem dias que a gente tem essa impressão mesmo, né? Mas tem outra questão envolvida, né? O trabalho em si, trabalho por trabalho, o fato de existir trabalho não é porque o trabalho é ruim. De fato, como a gente vai ver no capítulo 3, após o pecado, o trabalho ele se tornou um fardo, ele se tornou enfadonho, o trabalho se tornou ingrato, o trabalho se tornou desgastante, muito mais do que deveria ser, né? Mas ele nunca deixou de ser algo inicialmente criado por Deus. Tanto é que Adão e Eva, né? Tinham 3 atividades principais para se realizar ali no jardim no qual eles foram colocados. O trabalho sempre foi criado por Deus, com o objetivo de glorificar Deus, né? E que até mesmo o trabalho atesta para o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Assim como o Senhor, ele age, o Senhor trabalha, e a gente viu 6 dias que o Senhor despendeu trabalhando na sua criação, nós temos essa capacidade, podemos trabalhar. É uma oportunidade
que o Senhor dá ao homem para que usemos as nossas aptidões, né, usemos as habilidades que ele nos dá para cooperar com Deus. Né? Ele nos dá esse privilégio, sendo dispenseiros fiéis da criação que ele mesmo fez. Né? Então, esqueci de pôr um X aí. Tá errado essa frase, tá? Não, vocês vão anotar aí. Não existe trabalho ruim. Felipe que disse lá. Não, né? Tá gravado. Né? Então, mas o que é essencial para o trabalho? Quando o Senhor passou essas ordens para Adão e Eva, que, aliás, nem foi dado ainda o nome deles, né? Apenas homem e mulher. Os nomes vão aparecer no 3º capítulo. O que teve que acontecer para que esse trabalho fosse bem feito? Pelos versículos que a gente leu, alguém tem alguma ideia? Eu tenho água aqui. Como começa o versículo 28 do 1º capítulo? Deus os abençoou. Nada, irmãos, nada pode ser feito sem a bênção do Altíssimo Deus, do Criador. Nesse versículo é a primeira vez que na Bíblia é mencionada sobre a bênção de Deus. E ele dá justamente a sua última criação, ao homem e à mulher. Nada é possível ser feito sem a bênção de Deus. Não há procriação bem-sucedida. Não há governo bem realizado. Não há cuidado bem feito. Nada disso acontece sem a bênção de Deus. A gente está falando da primeira dispensação, mas desde lá o Senhor já está se revelando ao homem, mostrando a sua soberania. Né? Ele escolheu criar o universo. Ele escolheu criar a vida. Ele escolheu nos dar o privilégio de sermos criados. Ele decidiu o que o homem deveria fazer. Ele que deu essas 3 responsabilidades ao homem e à mulher. Portanto, é só por meio dele que o homem pode fazer algo de bom. E esse princípio ele ecoa, né? Desde o Éden, ecoa até os nossos dias. Entendemos que nada somos e nada podemos fazer sem o nosso Criador. Graças à sua bondade e misericórdia, nós podemos estar nele. Como o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso se aplica para nós hoje, uma vez que estamos nele, graças a tudo que ele mesmo fez, e toda boa obra, e tudo aquilo que podemos fazer que o glorifica, vem devido às condições e à bênção dele mesmo. Nada podemos fazer se não estamos na videira verdadeira. O homem nada podia fazer naquele jardim se não houvesse a bênção direta de Elohim. E é nesse relacionamento muito bem definido em que se constituiu a primeira aliança. Muitos chamam como aliança edênica, né? Ali no Éden, no jardim do Éden. Primeira aliança de Deus com o homem, ou seja, foi definido qual que era o compromisso entre as duas partes. O homem, Deus e o homem. Entre as duas partes, qual era o compromisso que faria reger o relacionamento entre essas duas partes? De um lado, nós temos Deus, Criador. Do outro lado, nós temos, né, o homem, o inquilino, aquele que foi colocado na criação de Deus, na sua maravilhosa criação. Deus que estabelece os acordos dessa aliança. Eu estou falando do versículos 16 e 17, tá? Do 2º capítulo. Deus é quem estabelece os termos desse acordo.
Deus tinha todo o direito, e ele sempre tem todo o direito, de definir os acordos das suas alianças com o homem, de definir o que o homem podia ou não fazer. Ele não precisava pedir o conselho de Adão. Adão, me diz aí, o que você acha? Se você cuidar, se você também tiver muitos filhos, se você puder governar os animais, aí Adão, não, mas o leão precisa também, né? Não pode ser só os ornitorrincos, né? Então, não, suposição meio sem pé nem cabeça, né? Mas a questão é que Adão não tinha que ver se ele aceitava ou não. Não é assim que as coisas funcionam, né? Deus deu a sua ordem, porque ele estava e sempre vai estar, né? Nessa posição de autoridade sobre o homem, podendo definir como que vai ser regido a relação entre ele e o homem, né? E a gente vê que o privilégio concedido ao homem sempre traz responsabilidades, né? Como eu disse, o homem foi criado e podia usufruir sobremaneira do jardim, né? Tinha tudo a seu dispor, né? As árvores, Deus não plantou umas mudas no jardim para depois de 3 anos dar uma fruta para Adão comer, né? Já estava tudo pronto, né? Ele podia já pegar da árvore e comer, né? Adão era herbívoro até então. Coitado, né? Cadeira, era tudo perfeito. É difícil pensar nisso, mas mesmo não podendo comer carne, mesmo não precisando, né? Enfim, isso aí vai surgir depois do dilúvio. Mas o Senhor deu essa situação perfeita, né? Plenamente harmoniosa, e inseriu Adão ali, e Adão tinha suas responsabilidades. E de forma amorosa, a mesma palavra que no princípio criou todas as coisas. Essa palavra também ensinou qual era a sua vontade, né? Se o homem fosse obediente à palavra, os seres humanos ficariam dentro da esfera de comunhão e aprovação de Deus. Todas as ordens de Deus, né, são boas e trazem benefícios para aqueles que lhe obedecem, que é o que o Senhor disse para Adão no versículo 16. Lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor não escondeu nada de Adão. Você tem os seus privilégios, você tem muitas suas responsabilidades a cumprir também. E você sabe quais são as consequências. Atenda à palavra e serás bem-sucedido, né? E aí muitos questionam, né? Mas Deus não sabia que Adão ia pecar? Eu acho que é uma pergunta que toda criança se faz, né? Quando aprende que Deus é onisciente e que ele sabe o futuro, né? De fato, com certeza, né? Deus sabia que Adão pecaria, mas Deus nunca quis robôs, né? Deus nunca quis pessoas automatizadas, Deus nunca quis inteligências artificiais para que fizessem orações sem profundidade, sem e sem sentirem aquilo que estão falando, né? Sem de fato terem um relacionamento com o Senhor. Mas ele diz, né, que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E foi através dessa metodologia, foi através dessa aliança de Deus com Adão, que o Senhor ensinou verdades fundamentais. Qual verdade? A obediência à palavra traz bênçãos. A desobediência traz julgamento. A desobediência traz juízo. E como que Deus, portanto, se apresenta, né, nessa agora para Adão, e tudo se encaixa, né? Nós temos falado, né, de como Deus criou tudo, Deus fez tudo perfeito, colocou o homem e definiu tudo como deveria ser, porque Deus podia definir e sempre pode definir. E como que Deus se apresenta ao homem?
Antes ele era Elohim, capítulo 1. A partir do capítulo 2, a partir de que o homem foi criado, a partir agora do momento que existe um relacionamento íntimo de Deus com a sua criação, ele se revela como Senhor Deus. Versículo 4, é a primeira vez que aparece a palavra Yahvé, né? Na verdade, são 4 vogais que, se alguém tiver dúvida, o Danilo sabe explicar como que se fala, né, essas 4 vogais. É o que eu quis dizer, consoantes. Desculpa, essas 4 consoantes. Eu fiz engenharia, gente. Essas 4 consoantes, né? Que na verdade é justamente uma palavra impronunciável, né? Não falando o nome de Deus em vão. Mas todas as vezes que no hebraico tá essas 4 consoantes, né? Que popularizou-se depois como Yahvé, Javé, Jeová, enfim, né? É trazida essa palavra Senhor com letras maiúsculas em muitas versões da Bíblia, né? Por exemplo, na revista e atualizada. Deus deixa de ser o Deus Altíssimo, o Deus triuno, o Deus Criador? Não. Mas com o homem, ele tem um relacionamento, ele é o Senhor. Ele é o Senhor do homem, né? Agora que é um relacionamento íntimo de Deus com a sua criatura, Moisés ele deixa claro quem é quem na hierarquia. Quem é que manda, né? E quem é que deve prestar contas a quem manda, né? Yahvé é o Senhor. Yahvé é o eu sou. Eu sou o que não precisou de palavra alguma para existir, porque sempre existiu. E o homem é o que é a partir da palavra de Yahvé, do Senhor. O Senhor se relaciona conosco? Ele se relacionava com Adão. E com a gente? Pessoalmente. Não cremos no nosso coração que Deus ressuscitou o Filho dentre os mortos? Não falamos com os nossos lábios confessando que Jesus é Senhor? Mas por que quando nós temos alguma coisa para estudar na nossa faculdade, nos nossos fazeres, vou usar as palavras seculares, a gente queria estudar, a gente não consegue, a gente entra em crise, mas quando a gente não consegue ler a Bíblia, a gente fala, tá tudo bem. Vamos lá, tô focado, vou fazer exercício, né? Tô correndo, tentar fazer um fortalecimento. Quando eu não consigo ir, eu sinto culpa. Putz, fracassado. Mas quando a gente não consegue orar, a gente acha normal. Não consegui orar direito ontem também. Quem sabe amanhã? Quando eu não consigo ser produtivo como eu gostaria, né? Eu tinha planejado tantas coisas para fazer, não consegui fazer metade. Minha vida está um caos, que tem que resolver isso o mais rápido possível. Mas se a gente acorda atrasado, vai tentar fazer um devocional, a gente não termina o nosso devocional, e a gente fala, tá bom, amanhã eu termino. Quem de fato é o nosso Senhor? Quem de fato é o Senhor das nossas vidas? Né? A quem nós verdadeiramente adoramos? Quem é aquele que possui esse primeiro lugar nas nossas vidas? Né? Pode ser que nós não o tratemos como ele merece. Que nós não demos, pode ser que nós não damos o devido lugar para ele no nosso viver. Mas lembre-se, não é porque você, não é porque eu não dou o devido lugar que ele vai deixar de ser Yahvé. Ele não vai deixar de ser o Senhor. E ele nos ensina, desde o 6º dia da criação, que a obediência, ela traz bênçãos. Mas a desobediência,
traz julgamento. O que nós queremos receber? Né? Acho que eu vou parar por aqui. Nosso tempo já estourou. Pelo menos a gente finaliza pensando nesses pontos. Tá bom? Pode falar. Como o senhor identifica o homem, né, quando o meio dele se caso? Você procura relacionamento diferenciado entre Deus e toda a criação em relação ao homem. Uhum. Antes da eternidade, Deus já havia no coração de Deus que se variar o homem, nos redimir dessa situação que nós vivemos. Sim. É verdade. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava crucificado. Verdade. Muito bem. Mas se não tivermos mais algum comentário, né, que o Senhor nos abençoe e faça agir em nós através da sua palavra, a mesma palavra que criou o universo, essa palavra que a gente está lendo. Né? Profundo pensar nisso, pensei nisso ontem. Né? Não é qualquer palavra que eu estou lendo aqui. Né? Isso aqui é justamente, tem a mesma origem daquilo que fez tudo isso existir. Que o Senhor nos abençoe.